ocasião do 5º centenário do nascimento de Santa Teresa d'Ávila, a relíquia de um bastão que a santa usava está na Terra Santa, acolhida pelas comunidades carmelitas locais. Memória e Esperança em um livro testemunho sobre o Holocausto, apresentado na sede da Custódia da Terra Santa, em Jerusalém. O vilarejo de Taibe é a única cidade inteiramente cristã na Cisjordânia, entre santuários que recordam as origens religiosas dos fiéis dos tempos de hoje. A primeira edição da Semana da Gastronomia na Palestina reuniu chefes franceses e palestinos, um intercâmbio de técnicas e sabores. Um grupo musical levou à Terra Santa o coral italiano que se apresentou em Belém e Jerusalém para prestar homenagem ao fundador do Instituto Magnificat. Na Terra Santa, as carmelitas estão se preparando para o 5º centenário do nascimento de Santa Teresa d'Ávila. A ideia da vida como caminho, como peregrinação e também como missão está intimamente ligada à vida e à recordação de Santa Teresa. Nas celebrações pelo 5º centenário, uma sua relíquia, ou seja, o bastão utilizado pela santa em suas viagens, vai acompanhar os peregrinos em todo o itinerário. A iniciativa tem como objetivo convidar os fiéis a continuar no caminho. Esta visita ci indica proprio messaggio. Esta visita nos convida a difundir a mensagem de Santa Teresa em seus escritos, em seus ensinamentos. Uma ocasião, para nós sobretudo, com essa visita, para nos despertar e aprofundar seus ensinamentos. De profitar e aprofundire i suoi insegnamenti. O Carmelo feminino na Terra Santa remonta ao final do século XIX. Belém, Nazaré, Jerusalém e o Monte Carmelo encarnam este caminho espiritual. As monjas são de várias nações e são portadoras de um espírito de internacionalidade. Procuramos viver o carisma de Santa Teresa, que é viver toda a nossa vida dedicada à oração e à igreja. E quando se está em Jerusalém, quando estamos na Terra Santa, sentimos realmente no coração onde nasceu a igreja, a partir da qual todos os cristãos têm suas inspirações na fé. É realmente um grande encorajamento para vivermos a nossa vocação carmelita. Chamadas a reviver o mistério da encarnação e da redenção na oração, as carmelitas descalças na Terra Santa, centro do mundo religioso monoteísta, querem com a oração abraçar toda a humanidade. Para elas, o 5º centenário é também uma oportunidade para se fortalecerem. Esta é a ocasião para viver mais profundamente o seu ensinamento sobre a oração, sobre a vida fraterna. Todos os preparativos para as celebrações, mas também o aprofundamento de seus ensinamentos nos ajudam a viver mais fraternalmente entre irmãs. Podemos compartilhar oportunidades de comunhão e também com os outros cristãos, sacerdotes, religiosos. É realmente uma grande alegria. O bastão utilizado por Santa Teresa passa por todos os conventos da Terra Santa. As celebrações promovidas para a ocasião, das quais participam as carmelitas, mas também os fiéis locais, se realizaram, entre outros, no convento do Pater Noster, em Jerusalém, e na Basílica da Anunciação em Nazaré, onde a presidir foi o bispo Jacinto Marcuso, vigário do Patriarcado Latino de Jerusalém. No segmento dos profetas, especialmente de Elias, muito venerado na Terra Santa e considerado pelo Carmelo pai e guia, e de todos os justos que acreditam na promessa, queremos ser, dizem as carmelitas, um sinal profético que convida a caminhar em direção de outra terra da promessa, que não pertence a qualquer geografia terrena, mas é a Jerusalém Celeste. Recordo-me que um dia Silvio, o pedreiro, escavou com uma picareta um buraco na gruta onde estávamos à esquerda da entrada. Na entrada do buraco, um baú de uma cor esverdeada onde minha mãe tinha escondido seus objetos mais queridos. Era tudo o que restava da nossa riqueza, engolida pela maldade do mundo. Meu pobre pai tinha sido já levado embora pela guerra e a nossa família destruída por sua violência implacável.
dalla sua implacabile violenza. Nascido em 1939, Fulvio Canetti era uma criança durante a Segunda Guerra Mundial. Nasceu em uma família hebraica no centro da Itália que, para escapar dos nazistas e da deportação, fugiu para as montanhas, dos lados de Monte Cassino. Depois de trabalhar como médico por muitos anos na Itália, hoje vive em Jerusalém com sua numerosa família, entre filhos e netos. 70 anos depois daqueles eventos, recolheu suas memórias e aquelas que lhe foram transmitidas pela família em um livro intitulado A Guerra e a Shoah, publicado pelas edições Terra Santa e apresentado em Jerusalém em 25 de fevereiro. Deve interrogar-se e guardar-se. O homem deve se interrogar e se olhar dentro para entender até que ponto chegou seu abismo do mal. Se não fizer esse trabalho, os problemas que temos também aqui são amplificados e nunca serão resolvidos. Não há dignidade humana. Se esse é um homem de primo leve, vale também aqui. O que está fazendo o Estado Islâmico? Colocam soldados em jaulas e os queimam. Estamos no mesmo nível. Li bruciano. Siamo agli stessi livelli. Se há muitos livros e se realizam frequentemente conferências sobre o Holocausto, nova e significativa é a sede desta apresentação, a Custódia da Terra Santa, no coração do bairro árabe cristão da Cidade Velha. Não deve existir mais ninguém que, enquanto hebreu, muçulmano ou cristão, deve ser excluído do encontro, da busca da relação. A lição é sempre a mesma e, infelizmente, o homem nunca aprende totalmente, ou seja, que ninguém deve ser excluído. Todos nós somos filhos de Deus e todos nós pertencemos um ao outro. Junto com as recordações pessoais no texto de Canetti e outras duas histórias. O testemunho de um deportado para Auschwitz que ele entrevistou e um relato do massacre de Caiazzo, no qual morreram 22 civis. A comentar a obra, o teólogo e especialista do mundo hebraico Raniero Fontana, que refletiu sobre o dever da memória, também em perspectiva da redenção. E o jovem rabino Pierpaolo Punturello, que destacou a escolha de Canetti de contar a partir da perspectiva de uma criança. E é precisamente a perspectiva de uma criança que pode trazer uma centelha de esperança em um evento trágico como a guerra. Também naquele período terrível e escuro, há páginas de luz. Conhecê-las nos ajuda a buscar páginas de luz também na vida atual e nos dramas que o Oriente Médio está vivendo. Noi dobbiamo essere ottimisti, dobbiamo credere nell'uomo. Temos que ser otimistas. Devemos crer no homem na sua parte melhor. Somente assim podemos resistir e derrotar o mal que está presente. Il male che è presente in noi. Esta é a cidade de Taibe, uma cidade da Cisjordânia a 30 quilômetros de Jerusalém. Uma cidade que traz em si a característica de ser a única cidade palestina completamente cristã. Com uma pequena população de aproximadamente 1.300 habitantes. Antiga Efraim, muito citada na Sagrada Escritura, é o lugar em que fala o Evangelho de João quando se refere a Jesus que se refugiou depois que o Sinédrio decidiu capturá-lo para o matar. Hoje somos convidados a entrar nesta cidade e conhecer um pouco da panorâmica cristã presente aqui. Sinais visíveis desta presença desde os primeiros séculos. Padre Aziz Halawi, pároco latino da cidade, nos conduzirá a esta peregrinação. Primeiro de tudo, vamos até as ruínas da antiga igreja de origem bizantina do V século, a igreja de São Jorge ou Santo Elias, como é denominada, trazida à luz por escavações realizadas entre os anos de 2000 e 2009 por arqueólogos franceses. A prima chiesa era bizantina, dal V século, ma questo edifício que vediamo qui. A primeira igreja era bizantina, mas grande parte daquilo que vemos hoje são restos da construção cruzada. Hoje, na piedade popular de Taibe, a igreja é muito apreciada. É costume que eles venham aqui para batizar seus filhos neste batistério antigo, para renovar as promessas do matrimônio. Muitas vezes nossa paróquia vem aqui para celebrar, para realizar atividades espirituais. Più volte veniamo qui per fare qualche festa, fare qualche attività spirituale. Continuando nossa peregrinação, vamos até a Casa das Parábolas, uma casa tradicional palestina de mais de 300 anos, situada no interno da paróquia latina. Estamos aqui na Igreja Latina, bem na frente temos a Casa das Parábolas. Esta casa nos ajuda a entender o Evangelho e as parábolas que ele nos conta. Agora, vamos entrar para conhecê-la. Adesso possiamo entrare e vedere tutto dentro. É
composta por 2 andares. O espaço superior é completamente residencial. Podemos ver como eram armazenados os alimentos. A lâmpada sobre o armário nos recorda a passagem do Evangelho de São Marcos, onde Jesus diz: "Por acaso alguém acende uma lamparina para pôr debaixo de um cesto ou de uma cama?" Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada em lugar próprio. Na parte inferior, vemos o local onde eram colocados os animais. Padre Azizi nos mostra o teto da casa, nos ajudando a entender a passagem da cura do paralítico, que foi levado até Jesus na cidade de Cafarnaum por seus amigos. Este paralítico foi descido até a casa de Pedro, onde se encontrava Jesus. Assim nos conta a Sagrada Escritura. Per capire come possono scavare il tetto di una casa così molto larga. Para entender como puderam escavar o teto de uma casa grande como esta, devemos olhar para esse buraco que era usado para descer o alimento do teto. Eles podem ter usado esse buraco já existente para fazer com que o paralítico chegasse até Jesus. Bem ao lado, encontramos a chamada casa de Charles de Foucauld, beato francês que esteve aqui na cidade de Efraim ao menos 2 vezes, nos anos de 1889 e 1898. Aproveitando a ocasião para se dedicar a retiros e aos seus escritos. Foi aqui nesta casa que ele escreveu suas meditações com o título Retiro de Efraim. Beatificado pelo Papa Bento XVI em 13 de novembro de 2005, Charles Eugène de Foucauld nasceu em 1858 em Estamburgo, na França. Foi assassinado em 1916 por assaltantes. Esta casa guarda a memória de sua presença e é muito procurada por grupos de peregrinos e congregações que desejam se retirar para rezar. Uma cidade de presença cristã. Rica por sua paisagem, repleta de campos de oliveira, já foi uma região agrícola, mas por conta dos conflitos, cerca de 80% da população se viu obrigada a migrar para outros países, deixando a região quase que desabitada. A igreja local procura manter viva a memória e os poucos cristãos que ainda restam. Temos muitos jovens que não podem trabalhar, por isso muitos pensam em migrar, pois não veem um futuro aqui. Assim a igreja tenta ajudá-los. Temos um projeto de habitação para os jovens. Esperamos que possamos, assim, ajudá-los. Possiamo fare qualcosa per loro. De 16 a 19 de fevereiro, a Semana da Gastronomia Francesa na Palestina, organizada pelo Consulado-Geral da França e pelo Instituto Francês de Jerusalém, convidou os chefes franceses para cozinhar em Jerusalém, Ramallah e Belém. No restaurante Uriuvan de Ramallah, o chefe parisiense Alberto Reboledo foi o animador do evento com os profissionais palestinos. Juntos, eles compuseram um cardápio à la carte que foi depois servido aos clientes. O cardápio incluía salmão grelhado e salada de repolho e nozes, com mousse de abóbora e também frango assado, servido com berinjela grelhada. A padeira Vafa Lanry, que chegou de Paris, também participou desta semana especial, transmitindo a sua experiência para as equipes locais. Pães e doces franceses foram introduzidos no Uriuvan. Trata-se de uma experiência e de um aprendizado incrível para nós, com Vafa e Alberto, os chefes. A padaria Uriuvan mudou para sempre e nunca mais será a mesma. O que aprendemos nesta semana é incrível. As pessoas estão realmente ansiosas para aprender. São muito curiosas e querem descobrir tudo. Se eu pudesse ficar um mês, eu teria ficado para ensiná-los e para compartilhar mais coisas com eles. O projeto dessa semana gastronômica é duplo, que os chefes franceses certamente transmitam a sua experiência, mas que eles também possam descobrir a cozinha palestina. Nós aprendemos muito com Alberto e Vafa sobre técnicas francesas, especialmente para associar pratos palestinos à cozinha francesa, e também a preparar pratos que unem as duas cozinhas. Eles têm tantas coisas que eu não conhecia, como o zatar, o hamed, o que é incrível, os bolos à tainha e as preparações que são depois feitas com ela. Alguém poderia me dar uma coisa do gênero e eu não saberia o que fazer, mas pouco a pouco eles me fizeram ver como trabalham.
Um lugar ideal para se encontrar e compartilhar a cozinha, mas também uma oportunidade para os participantes de descobrir algumas diferenças na cozinha, mas também na sala de jantar. No momento, no cardápio, temos um salmão que eu sirvo meio passado, e aqui não estão acostumados a comer meio passado. Ontem à noite, voltaram 4 pratos. Pediram para cozinhar novamente o peixe. Também essa noite vou servi-lo meio passado. Irei propor de novo, porque para mim é assim que se come. E même ce soir, je le servirai mi-cuit. Je vais le proposer. C'est comme ça que ça se mange. Receber um chefe e um artesão francês permitiu a esse estabelecimento palestino de dar um grande passo em termos de técnica e eficiência. Uma lição que se pode notar já agora na sua cozinha. Essa experiência com o chefe Alberto deu uma nova dimensão à nossa cozinha. Chefe Girard aprendeu a essência de alguns elementos da cozinha francesa nos doces, nas técnicas de cozinhar, na preparação da carne, do frango ou do peixe, e no corte e no tempero das marinadas. Após essa experiência, estou convencido de que a cozinha francesa é a mais refinada do mundo. É uma grande emoção. A maior alegria é ver não só e não tanto que recordam o trabalho, mas especialmente que as coisas ensinadas, as coisas construídas continuam. Não é uma coisa pessoal, mas é uma coisa de toda a custódia. E a custódia fez exatamente tudo o que eu tinha começado, com um pouco de loucura. 2 concertos, 2 cenários especiais como Jerusalém e Belém. 2 lugares com uma ligação especial entre eles, com a região das Marcas no centro da Itália e a Terra Santa. Esta ponte foi criada pelo franciscano Padre Armando Pierucci, das Marcas, por 30 anos organista do Santo Sepulcro e fundador, em 1995, em Jerusalém, do Instituto de Música Magnificat. Um relacionamento que levou o coral italiano Gaspare Spontini a se misturar com o coral da Custódia da Terra Santa para as 2 apresentações que se realizaram nos dias 24 e 25 de fevereiro. Nasce do projeto pré-natal intitulado Concertos da Paz, porque nós, italianos, acreditamos que a Escola Magnificat seja precisamente um milagre único no mundo. É muito bom que os 2 corais estejam juntos, o coral italiano e o coral do Magnificat. Não é a primeira vez que os 2 corais cantam juntos. É também bonito, artisticamente falando, comunicar juntos e se conhecer um ao outro. É um orgulho para nós cantar junto com o outro coral. Há 10 anos, pelo menos, esse grupo ajuda muito o Magnificat. Financiou vários projetos, nos apoia em nosso concurso para violino e violoncelo. A região das Marcas também ajudou na renovação da nova sede do Magnificat. Chegaram muitas contribuições. Molti contributi sono venuti. No programa dos concertos, músicas escritas pelo padre Pierucci e obras de Gaspare Spontini, compositor das Marcas do século XVIII, além de uma peça de Livia Bella e do famoso Panis Angélicos de Franck. Entre os solistas, o barítono Giampiero Ruggeri e o trompetista Marco Lorenzetti. Foi uma experiência maravilhosa também porque algumas das línguas utilizadas nos cantos eram novas para nós, como para eles, para o coral Magnificat. Havia o latim, o árabe, o italiano, e essa mistura de pronúncias acabou enriquecendo o aspecto musical da apresentação. O evento foi de alguma forma a saudação da Terra Santa ao Padre Armando e uma passagem do comando ao novo diretor. Um testemunho muito consistente o que eu recebo, mas farei todo o possível para continuar esse belo trabalho que já deu muitos frutos. Vamos procurar continuar a dar frutos para nutrir as pessoas e fazer com que a música e o Magnificat possam continuar a inspirar muitas pessoas. A inspirar muita gente aqui. We are here to tell you about the Holy Land.
to raise awareness and visibility of the Mother Church of Jerusalem, local Christians, and holy places. We are here to tell so many forgotten stories of daily efforts, courage, and faith. We are here to promote hope in the land of God. Support those who give a voice to custody of the Holy Land's work.